Hoje vamos entender como que esse cara conseguiu faturar 100 mil reais jogando um joguinho antigo que é mais velho do que a minha avó. Brincadeira. 1997 foi o ano que o jogo Tibia foi lançado. E esse cara aqui no YouTube mostrou um vídeo e nós vamos reagir a esse vídeo onde ele diz que conseguiu faturar mais de 100 mil reais em um ano com esse jogo. Então, bora lá para minha tela. Então, aqui nós temos o canal Tibia Emprego. Eu queria explicar um pouquinho sobre o que ele faz na internet. Basicamente, nesse canal, ele utiliza para falar sobre Tibia, que é esse jogo bem antigo que foi lançado em 1997. E ele fala sobre como que ele ganha dinheiro com o jogo. E claro, ele dá dicas também de como que as pessoas vão jogar o jogo, vão ficar melhores e tudo mais. Só que o foco dele no começo do canal foi ganhar dinheiro com o jogo. Hoje em dia ele diz: Tibia não é emprego. Eu conheci esse canal faz pouco tempo, mas eu achei interessante porque eu falei: nossa, então quer dizer que tem gente que ganha dinheiro com esse jogo velho, antigo, com gráfico todo ferrado? Aí eu fiquei pensando, e aí eu quero reagir a esse vídeo e no final eu vou falar uma coisa aqui, um segredinho meu. Vamos. Outra coisa é que o canal dele não é muito grande, então você pode ver aqui que tem 50 mil inscritos e ele tem quase 1000 vídeos postados já. Mas por mais que o canal não seja muito grande, na minha opinião, ele até que é bem monetizado, porque, por exemplo, um vídeo desse daqui, em que ele não tá falando nada sobre dinheiro, só tá falando sobre jogo e tudo mais, você vê que ele tem 10 mil visualizações. Isso pra ele aqui já dá 60 reais na média. Isso tirando o valor que ele ganha de outras formas que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, bora lá, que eu separei esse vídeo aqui dele pra gente assistir. R$ 4.250. Esse era o valor que eu recebia líquido todo mês na minha CLT. Porém, hoje, dia 1 de março, eu completo um ano vivendo de internet. O meu primeiro mês que eu saí do meu trabalho para viver de Tibia foi em fevereiro. Só um adendo aqui, R$ 4.250 por mês é um bom valor para quem trabalha CLT, se a gente for comparar com a média das pessoas. Porque tem muita gente que provavelmente alguém que está assistindo aí ganha, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.800 e fala: nossa, se eu ganhasse 4.200 tava feito, né? Porque é o mesmo trabalho, querendo ou não. São as mesmas 8 horas por dia que você tá lá se empenhando. Claro que alguns têm uma pressão maior, outros têm um estresse maior, mas é um bom valor. Do meu trabalho, que agora deu 12 meses de renda, né, até o momento de hoje. Não é de antes disso. Antes de eu sair do meu trabalho, eu já tinha o meu canal há 6, 7 meses e já tinha uma certa relevância. Então, é a partir do momento em que eu saio do meu trabalho, beleza? Primeiramente, vou pedir desculpa pra você aqui, tá? Por o Excel tá meio feinho, tá? Mas era uma tabela de uso particular. Aí, pra fazer o vídeo aqui, eu coloquei 2 logozinhos do lado aqui, pra dar um pump. Mas, infelizmente, é isso. Eu só tô transmitindo aqui pra vocês como foi o negócio. Aí aqui já avisando, eu assisti esse vídeo, né, então eu já sei o que ele vai falar, eu tô reagindo aqui, mas na verdade não é na íntegra, igual outros vídeos que eu fiz. Mas quando ele coloca aqui do lado, ó, Rei dos Coins, no caso é um patrocinador do canal. Então quando ele coloca aqui, ó, patrocínio 1, patrocínio 2, são essas empresas aqui que fazem esse patrocínio dele. Essa empresa aqui, no caso, ela basicamente vende itens dentro do jogo. Então ela tem um valor, é um revendedor basicamente. Ao invés de você comprar direto no jogo, você compra com esse cara e ele tem uma comissão. É basicamente isso. Eu saindo do meu trabalho em 2023, em fevereiro, eu tive meu primeiro mês na internet, tá bom? E nesse mês em questão, eu já tinha o meu canal no YouTube e eu decido começar a streamar e tentar viver disso, viver aqui do Tibia. Mas eu confesso a você que nesse meu primeiro mês eu estava morrendo de medo. Então eu simplesmente agarrei no osso e passei muitas horas jogando e fazendo dinheiro com Tibia, vendendo Tibia Coin, porque eu tinha medo de não conseguir gerar renda, afinal eu já sou casado, eu sustento minha casa, eu fiquei muito medo. Então eu fiquei... Aí aqui para explicar 2 pontos. Primeiro, ele já tinha um canal no YouTube, então esses R$ 610 que ele ganhava aqui já era dos vídeos do YouTube dele. Então ele já tinha essa renda que estava chegando e estava entrando, e ele gravava os vídeos ali com uma constância mesmo tendo um emprego. Então ele ganhava 4.200 do emprego e 600 do YouTube. Então ele ganhava 4.700 mais ou menos ali, se você descontar algum imposto.
4.700 por mês. Aí quando ele falou aqui, que ele colocou Tibia, 1.680, é literalmente o que ele ganhava no jogo, ou seja, ele jogava para ganhar dinheiro dentro do jogo, e aí ele usava esse dinheiro então para comprar dinheiro, vender esses itens no jogo, né, para comprar dinheiro na vida real. Minha carreira no osso de Tibia, e depois da live eu caçava, fazia word transfer pra complementar a renda, porque eu tinha muito medo de dar errado, tá? E no nosso primeiro mês aqui a gente percebe que justamente esse medo fez com que o Tibia, a venda de Tibia Coins, ocupasse 42% dessa renda. Enquanto o YouTube a gente tinha um canal só, 2 patrocinadores, comissão live e live pix. Perceba que no primeiro mês de live aqui a gente fez só R$190 e R$12 no live pix. E era isso que a gente tinha de receita, tá? Muito importante a gente mencionar aqui que essa aba de comissões aqui, ó, ela se dá ao nosso querido Rei dos Coins. Toda vez que alguém vai nos comentários aqui no link, clica no link da gente e compra, a gente ganha uma pequena comissão. E essa comissão aqui, por enquanto, mais pra frente muda, é só o Rei dos Coins, tá? Então no nosso primeiro mês de venda de internet, a gente faz R$300 a menos do que a gente ganhava na CLT, cara. E aí vem a minha mudança de postura pro segundo mês. Afinal, eu não saí da minha CLT pra tá vivendo assim num momento instável, ganhando igual, entendeu? E a gente vai pro nosso segundo mês. Perfeito. Me corrigindo aqui então, na verdade o Rei dos Coins não era esse patrocinador 1 e 2. Eu acredito que aqui seria um outro jogo que também patrocina ele. Então ele ganhava aqui na comissão. Aliás, uma boa comissão, hein? Esses caras aqui têm uma margem bem pequena pra conseguir dar essa comissão. Ah, sei lá, gostei. Aí outro ponto que ele falou aqui... Pera, voltando. Outro ponto que ele falou aqui não dá pra você trocar algo estável. Por exemplo, ele já tá ganhando igual ele ganhava na CLT. Não tá. Porque na CLT, por mais que ele ganhe esses R$4.000 arredondados aqui, ele tem estabilidade. Só que aí tem um problema também. Enquanto na CLT ele pode perder 100%, ou seja, se ele perde o emprego dele, ele perde 100% da renda dele e tem que procurar um emprego. Aqui, se ele perder 20%, ele ainda tem 3.200. Então assim, ele não fica zerado, não é como se fosse de um mês pro outro, tudo vai cair. Não, aqui ele tem essa segurança que é de outra forma. Então a gente sempre tem seguranças e inseguranças dentro de algum cenário, seja no trabalho ou aqui. A segurança do trabalho é a previsibilidade, que se você se manter no emprego, ou seja, essa é a condição, você vai conseguir ganhar aqueles 4.000 no mês seguinte. Agora, deixa eu compartilhar aqui o meu rosto. Nesse caso aqui, ele não tem essa segurança toda, essa previsibilidade que no mês que vem ele vai receber a mesma coisa. Porém, na minha opinião, é um cenário melhor do que o emprego dele. Por quê? Se ele perde metade disso aqui, ele pode falar assim, cara, eu vou tentar recuperar ou eu vou procurar um emprego. É a mesma coisa, se ele estivesse trabalhando ali no emprego antigo dele, ele poderia ou ficar zerado, que não é uma opção, ou ele iria arrumar um outro emprego. Então, no fim das contas, na minha visão, isso daqui tem um risco de dar muito mais certo do que o trabalho dele. E se esse risco não ocorrer, né, essa chance não ocorrer, aí ele pode procurar um emprego e tá tudo bem. Então deixa eu voltar aqui para minha tela. Ganhando igual, entendeu? Vamos pro segundo mês então. A partir do nosso segundo mês então, o que acontece aqui que é em março, né? Muita coisa já muda e eu decido que aqui em fevereiro eu gastei muito tempo do meu dia com Tibia. Afinal, se eu sair da minha CLT foi pra me dedicar na criação de conteúdo. Não fazia sentido eu sair de uma CLT que me pagava bem pra ficar jogando Tibia o dia inteiro. A CLT pagava mais. Então eu decido. Boa, essa é uma informação importante. Vamos trazer isso na nossa conclusão aqui no final do vídeo também. Porque isso é algo que eu penso, né? O cara que ganha dinheiro com o jogo, ele não pode passar tanto tempo jogando. Mas vamos lá. Que eu vou diminuir a quantidade do Tibia, tá? Aqui, ó, perceba que o valor dá uma baixada muito boa, mas eu ainda caço bastante pra garantir ali um pouco de renda, né? E foco mais na questão da criação de conteúdo e de YouTube. E fazendo isso, o meu valor no YouTube aqui, ele tem um acréscimo muito grande, tá? Lembrando que aqui é só vídeo de Tibia, tá? Um acréscimo aí de R$600 pra R$1.000. Eu crio nesse mês o meu canal de cortes e ele já monetiza no final do mês. Então no próximo mês, a gente já tem renda do canal de cortes. E, inclusive aqui, ó, por estar focado no YouTube, a gente consegue mais um patrocinador. E fazendo live depois do segundo mês, o valor da live também aumenta. E assim também, focando na live,
gente consegue o nosso primeiro anúncio em live, que é aquele banner que fica ali embaixo. Então com isso a nossa renda, ela passa do primeiro mês ali que a gente foca muita energia jogando Tibia, de 4 mil, para um mês que a gente diminui a energia do Tibia e passa para 5 mil reais no segundo mês vivendo disso. Aí então eu percebo, poxa, pelo visto, gastar menos tempo matando criatura no Tibia e focar mais na criação de conteúdo dá mais resultado. E aí nós vamos para o mês de abril. É importante dizer aqui que eu não sou um excelente jogador de Tibia, eu sou um mediano, eu falo muita besteira, tipo assim, eu jogo Tibia há muito tempo, então eu até que tenho um conhecimento. Só que a época que eu jogava full PVP, eu era líder de guild, PVE pra mim era Elfbot, NG, Magebot, aí depois partiu pra Nelbot, quem lembra, depois iBot, Windbot, eu não sabia nada de PVE, eu aprendi junto com o canal. E mesmo com pouco conhecimento e com zero carisma, afinal metade da comunidade me odeia, eu consegui criar canais de Tibia, produzir conteúdo de Tibia e ter resultado com o Tibia. Então você que joga Tibia o dia inteiro, você não tem um canal, não tem uma live, é só porque você não quer, porque eu, otário desse jeito, consegui, então a gente vem pro mês de abril. Um mês em que eu ainda não consigo largar o osso, eu ainda caço bastante no Tibia, mas eu me dedico ainda mais à criação de conteúdo. Lembrando pra vocês que aqui, o meu canal de cortes começa... Importante ressaltar do que ele falou, que quando ele disse assim, eu focava muito em PVP e agora eu tô focando em PVE. O que ele quer dizer para quem não entende a linguagem que ele tá passando aí no vídeo? Basicamente ele tá querendo dizer o seguinte, que antes ele focava em briga com o jogador, né, guerras e tudo. Então isso não dava dinheiro, na verdade isso consumia dinheiro. Aí agora ele tá focando no jogo em si, não nas pessoas, nas guerras que existem contra outras pessoas no jogo, mas sim nas criaturas, nos bichos que tem lá dentro do jogo. E aí por conta disso, ele consegue fazer dinheiro focando mais nisso, entendeu? Tá? Só para você entender ali que esse termo que ele usou aí representa que agora que ele tá aprendendo a ganhar dinheiro com o jogo, vamos dizer assim. Em outras palavras, né? A ser remunerado. Demorou um mês pra ele ser monetizado, e aqui eu começo a receber a receita dele. Então, enquanto eu estava fazendo live, eu estava gerando vídeos que iam pro meu canal. Eu ganhava enquanto eu estava na live e também enquanto eu estava aqui produzindo, né? Então eu ganhava 2 vezes pelo mesmo conteúdo. E isso fez com que desse um pump muito grande aqui na relação do YouTube, ó. Ele saiu aqui de R$1.000 para R$1.600 no outro mês. Apenas aí cortando trechos da minha live e jogando nesse canal. E a questão dos patrocínios aqui se manteve com 3 patrocínios. As comissões, querendo ou não, a Ultimacoin tem uma variação ali, né? Quem compra e tal, às vezes não usa o link, beleza. Só que o que acontece? A partir desse ponto em que eu tava conseguindo monetizar no YouTube, criar conteúdo pro YouTube, que era meu foco, e fazer live ao mesmo tempo, isso acabou gerando pra mim mais quantidade de horas de live. Então, mais uma vez aqui, o meu valor de live, ele acaba crescendo um pouquinho. Aqui até baixou, né? Mas tudo bem. O que acontece é que aqui é abril, né? Abril não monetiza tão bem. Janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Só que aqui o pulo do gato foi isso aqui, ó. Anúncios live. Vou explicar o que aconteceu aqui. Como o meu canal de corte estava tendo cerca de 150, 100, às vezes 200 mil views por mês, eu comecei a vender o banner da minha live mais caro. Por quê? Porque eu falava assim, ó, o banner vai aparecer na live, mas vai aparecer lá no YouTube também. Então, mais outros servers queriam o banner na minha live porque era uma dupla divulgação. Então, aqui, ó, o anúncios em live acabou crescendo, ó, tá vendo? De 200 para 600. Então, eu tinha um banner e comecei a ter 3. Aí, então, eu fui apresentado pelo nosso querido VDAP, ele fui até indicado pela minha primeira vez, né, no primeiro mês, a jogar o server patrocinado. O cara pagava eu pra jogar o servidor de Tibia dele. Então, aqui a gente finaliza o nosso mês de abril com o nosso primeiro multiserver patrocinado, pagando a gente e a nossa receita subindo para R$6.000. Tornando aqui o Tibia cada vez mais... Só para explicar o que significa esse jogar OT que ele tá falando, para quem não entende, basicamente é o cara que joga uma outra versão do Tibia, só que é uma versão assim, diferenciada, onde sei lá, é mais fácil de você evoluir, passar de nível, tem outras coisas, né? É uma outra pessoa, uma outra empresa que recria o jogo da forma dela. E aí essas empresas, para divulgarem, acabam pagando para quem produz conteúdo sobre Tibia, ou até sobre outros jogos, né? Mas principalmente sobre Tibia, para divulgarem esse novo jogo, né? Que a gente chama de OT. Irrelevante, ocupando apenas 11% de toda a renda. E assim a gente caminha no mês de maio. Em maio nós temos a grande primeira virada. O que acontece é que em abril, no fim de abril, foi lançado o Rubinot, o maior servidor global que nós temos. Inclusive, se você tem vontade de jogar Tibia, eu indico o Rubinot pra você. Já vai fazer um ano, o negócio tá bombando. Mas esse OT, ele transformou o mundo dos observers. O sucesso foi tão grande que muitas pessoas começaram a querer abrir OT. E muitas pessoas me procuravam. Tanto pra colocar anúncio no YouTube, tanto que aqui eu subo de 3 pra 4, que mais pra frente eu me arrependo de ter 4 anunciantes. Fica muito spam no YouTube. Os banners, a minha live fica parecendo uma camisa de time de futebol cheia de banners
assim, ó, coloco 4 banners na live, eu jogo o OutServer patrocinado, acontece muita coisa, e eu deixo mais uma vez aqui o Tibia de lado, jogo menos Tibia, começo a focar na produção de conteúdo, usar a live, fazer corte, tal, e isso me faz o meu primeiro mês em que eu alcanço quase que o dobro do meu salário na CLT. Mas isso aqui muito se deve à estreia do Rubinote no mês anterior, pois muitos OTs começaram a surgir e querendo divulgação e querendo tudo após ver aquele enorme sucesso. E eu digo que eu sei, eu tava lá e foi muito doido. Uma outra observação aqui também é que a partir de maio a live começa a pagar melhor, os anunciantes começam a pagar melhor ali na live. Então a nossa receita cresceu muito, tanto porque a gente começou a investir mais na criação de conteúdo, teve mais anunciantes, mais ODs pra jogar e a live começou a pagar melhor. Então começou a dar tudo certo aqui no nosso quarto mês vivendo de internet. A partir de junho... Voltando aqui, que ele terminou a fala, como eu falei, eu já assisti esse vídeo, mas faz um bom tempo aí que eu assisti, eu acho que foi em janeiro desse ano, né? E a gente tá em abril aqui, no finalzinho de abril, então não me lembro de tudo que ele falou. Tô realmente aqui mostrando pra vocês e tô reagindo também. Mas é interessante a gente perceber que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai percebendo que patrocínio não é tão escalável. Ficar colocando um monte de patrocinador. O ideal seria ele ter poucos patrocinadores que ele dava mais atenção e cobrava mais desse. Por exemplo, ele chega e fala assim, ó, patrocinador 1, eu tenho aqui 4 patrocinadores que juntos eles me pagam esse valor. Eu tô querendo reduzir para 2. Aí eu gostaria de saber se você consegue me pagar 1.300. Aí eu vou dar mais atenção para você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que ele vai ganhar por 2 patrocinadores um pouco a mais do que ele ganhava com 4 patrocinadores. Por que que isso é bom? Primeiro que não fica aquele spam, aquela coisa feia, né? De ter um monte de gente patrocinando ele. Parece que ele é garoto propaganda de qualquer empresa que chega para ele. E segundo, que ele vai conseguir dar mais atenção e mais qualidade para manter-se por mais tempo com um patrocinador. O lado ruim é que ele fica com um risco maior, visto que ele vai ter menos patrocinadores, né? E entra naquela questão, se você só tem uma fonte de renda, você está colocando todos os seus ovos na mesma cesta. E aí se ela cair, você perde todos os ovos. Mas outra coisa que a gente percebe produção de conteúdo é o que faz toda essa engrenagem girar. Claro que o jogo, né, dá aí um dinheiro para ele, mas se ele não produzisse conteúdo, ele não teria patrocinadores, não teria comissão aqui do Rei dos Coins. Não, se ele não fizesse live, ele não poderia ganhar live pix, colocar os banners. Se ele não fizesse a live, o conteúdo, ele não teria aqui esse patrocinador. No caso, aqui é quem paga para ele jogar, né? A empresa paga um valor para ele ir lá e ficar tantas horas jogando aquele jogo e divulgando isso em live, divulgando para as pessoas. Então é basicamente isso que ele está falando aqui. Mas vamos continuar que a gente vai aprendendo cada vez mais aqui. Agora vai ser mais rápido porque antes tinha muita mudança, eu acabei explicando, né? A partir de junho a gente entende que a nossa criação de conteúdo é o que estava dando dinheiro de verdade, e a gente praticamente larga a venda de Tibia Coins e todos os meses eu apenas vendo R$300 de Tibia Coins para ajudar a acelerar a minha aposentadoria, investindo e tal. Então eu meio que fixei em R$300. E aqui, a partir de maio, a gente entende a fórmula de ganhar dinheiro de verdade com o Tibia e a gente começa a aplicar ela. E essa aplicação, ela literalmente fica a mesma coisa durante meses, tá? Que a gente foca na criação, gera cortes, coloca patrocínios e tal, a live começou a render, a gente joga um ATzinho patrocinado, a gente vende banner, e isso a gente se repetiu aí basicamente até setembro, ó, basicamente com a mesma renda, ó, julho, agosto, setembro, e outubro vai mudar, tá? Então em julho, eu só vou falar aqui o que muda em julho, tá? De junho, ó, junho nós temos 239 de comissão, pra julho eu começo a entender algumas coisas. Pra julho, eu entendo que as comissões, a gente pode vender coisas. Aqui eu tava vendendo só pros outros. E aqui, a partir desse momento, eu começo a anunciar produtos da Amazon nos meus outros canais, não no canal principal. E a minha comissão, ela começa a aumentar todo mês. Mas aqui não é só o Rei dos Coins aqui. Envolve também aqui a questão da Amazon, que a gente coloca a mais aqui, tá? Mas basicamente de junho, agosto e setembro, a gente tem a renda praticamente igual, tá? Ó, maio, 8 mil. Junho, 8 mil. Julho, 8 mil. Agosto, 8 mil e pouco. E é essa fórmula de focar na produção de conteúdo, vender anúncio, jogar o OutServer patrocinado, vendendo produtos ali na descrição dos vídeos, e era uma fórmula. Mas para essa fórmula rodar, basicamente ia muito o que quando eu saí do meu emprego, eu busquei algo. Quando eu saí do meu emprego, eu busquei uma coisa, eu busquei liberdade de crescimento, que meu crescimento dependesse só de mim, não dependesse de um chefe, nem coisa do tipo. Ganhando o dobro do que eu ganhava na CLT, eu não ia crescer mais. E se o Tibia acabasse, se a Ubisoft fechasse o Tibia, toda a minha carreira na internet, tudo aquilo que eu tava construindo, ia de ladeira abaixo. Então, a partir desse momento... Bom, eu acho muito interessante essa visão, né? A pessoa que olha e fala assim, meu, e se o que eu tenho aqui acabar? Eu tenho isso também, eu tenho esse medo das coisas que eu faço, só que um pensamento que me conforta, um dos pensamentos que me conforta, né? Obviamente que Deus é o nosso maior conforto, mas um pensamento que eu também tenho é o seguinte:
Na verdade, o que ele tá fazendo aqui, é mais do que o jogo. Ele tá construindo uma marca e uma confiança. Então, se ele mudar de jogo, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas vão querer seguir ele. Eu sei de um streamer não, um youtuber, que eu acompanhava o cara quando eu era criança. Aí, depois, ele mudou de jogo e eu mudei de jogo junto com ele. Até porque eu gostava muito daquele cara, né? Eu assistia os vídeos dele todos os dias. Ele falava de Summoner's War, aí eu assistia bastante. Aí ele mudou de conteúdo, eu comecei a jogar o tipo de jogo que ele começou a jogar também. E aí ele mudou de novo. E eu ainda continuei assistindo ele. Hoje em dia eu assisto uma frequência muito menor, mas eu ainda assisto. Então era alguém que eu conheci lá em 2000 sei lá, eu não era criança exatamente, né? Mas eu era pré-adolescente, mas enfim, eu acompanhei o cara bastante porque eu gosto da maneira como ele fala. Inclusive se parece bastante com esse rapaz aqui, né? E é isso, gente, vamos continuar aqui. Eu tomo uma decisão e eu confesso pra vocês que foi bem difícil, mas vai valer a pena. Então já desanimado, tá? E fora também que a experiência que você consegue fazendo esse trabalho, né, que ele tá estruturando tudo aqui, ele com certeza vai usar esses conhecimentos em outras coisas. Por exemplo, ele já tá percebendo que patrocínio aqui já não é tão escalável, que para ele escalar ele tem que aumentar o preço de um patrocinador. Então ele até colocou aqui, ó, 800, antes estava 600, outro tá 900, o outro manteve, né? Ele diminuiu um patrocinador aqui, então ele percebeu que não dá para ficar só trabalhando com um monte de patrocinador, senão ele vai ficar bem preso, né? E aí ele tá percebendo que a live também não é algo que ele tem que ficar trabalhando muito, porque tira a liberdade dele. Então ele já tá se tocando de algumas coisas que ele pode fazer para otimizar o trabalho dele. Por mais que ele reduza o ganho aqui, ele tá ganhando em qualidade de vida. Pô, eu entendo que é um trabalho muito bom, 8 mil reais e tal, mas aqui eu já tava desanimado, era hater, muita coisa me desanimando, sabe? Hater, coisa do tipo, a mentalidade afetada mesmo, eu já não conseguia viver numa perspectiva de crescimento, em que eu conseguisse de fato levar isso pra minha vida, sustentar a minha família e a minha casa. Eu comecei a me questionar qual era o meu emprego, o que eu estava fazendo de fato, e se isso aqui não poderia ser um erro. Afinal, se não tem perspectiva de crescimento, daqui a pouco simplesmente eu seria engolido, tanto por inflação ou por simplesmente por estar deixando de agregar experiência à minha carteira de trabalho e evoluindo numa jornada profissional, né? Ou até mesmo empreendendo em alguma coisa no mercado profissional. E esse mês aqui, cara, ele foi difícil, mas eu mantive a mesma fórmula, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tivesse focado na criação de conteúdo no YouTube, live, anúncio, jogar OT, patrocínio, 8 mil. A mesma coisa que aconteceu de maio, quando eu meio que entendi qual era a fórmula para eu ganhar dinheiro, e fui repetindo em junho, julho, agosto, setembro. Aí eu fiz o teste em novembro, que embora tivesse dado certo, eu percebi isso, e novembro foi um mês difícil, cara. Aí aconteceu uma parada. Aí eu estava pelo Instagram e tomei uma adesão na cara de tráfego pago, desse cara aqui, ó, Balian. Talvez vocês muitos não vão conhecer, mas ele é aquele cara que foi de Uber, de Salvador, acho, até São Paulo, lembra? Muitos virais e tal, ele já trabalhou com o Vlad do Área Secreta aqui, que eu conheço e tal, que eu admiro muito. Só que o que me chamou a atenção foi justamente o AD que ele tava tomando, que eu tava tomando, né? Em que ele tem 3 milhões de inscritos, ele faz 600 mil, 400 mil, 900 mil, 1,2 mil, 1 milhão. E comparado com o Felipe Neto, que tem 46 milhões, ele faz muito mais, ele converte muito mais os inscritos deles pro vídeo, né? Eu falei, mano, esse cara sabe de algo. Esse cara sabe de algo. E eu caí no AD dele, tá ligado? Eu falei, pô, sinceramente também, né, gente? A gente pega aqui o nosso valor aqui, eu não tenho despesa com nada. Esse valor aqui é quase líquido pra mim. Internet, água, luz, é coisa que acontece aqui no dia a dia. Eu falei, vou dar uma chance pra esse cara. E eu já tinha comprado alguns outros cursos pra tentar e tal. Eu falei, vou dar uma chance. E eu acabei comprando o curso desse cara, tá ligado? E a partir desse momento eu entendo o que é. Eita, caiu no papo do coach. Ser um criador de conteúdo, o que é a profissão criador de conteúdo, e decido me dedicar a isso de acordo com o que eu aprendi lá, né? E era um cara que vive o YouTube. Tanto que o primeiro módulo dele era mentalidade, o que mais me pegava, hater, coisa do tipo. E olha o que acontece já em dezembro. Em dezembro acontece isso aqui, ó, 8 mil reais. Ué, mas 8 mil reais você já fazia? Sim. Mas nós fizemos 8 mil reais. Opa. A gente já tá vendo aqui, ó, sem live, ó. A live dele já diminuiu muito e o YouTube aumentou bastante. E ele manteve aqui o Tibia sempre em 300. Acho legal que ele realmente focou em manter aqui sempre bem cravadinho. Com um banner na live, por quê? Porque a gente quase não streamou. Olha a receita da live em dezembro. A gente não jogou nenhum OT patrocinado, nós não tivemos nenhuma receita de live Pix. Nós criamos, graças ao que eu vi lá, vídeos patrocinados, em que muita gente elogiou a gente, alguns deles foram em shorts, fazendo uma propaganda em shorts, cobrando das pessoas. A gente conseguiu converter mais lá na... Aliás, queria fazer uma propaganda aqui. Esse cara, ele é muito bom de fazer um shorts patrocinado. Então, ele faz uma pergunta, tipo assim, será que a gente consegue... Quão forte seria um personagem level 7000? Aí você fala, meu Deus, 7000? Como assim? Aí você fica doido.
Aí ele vai lá e diz, ó, no Tibia não existe personagem level 7000, mas nesse outro jogo aqui existe. Aí ele vai lá e faz um patrocinado do jogo, então ele consegue criar ótimos ganchos, né? E eu que sou da área do marketing, eu olho muito essa questão, como que a pessoa trabalha, como que a pessoa faz esse trabalho. A gente chama de hook, né? Ele puxa você de uma forma e aí ele vai mudando ali um pouco a perspectiva da fala dele para te colocar em um outro cenário, uma outra situação ali, que é onde ele quer que você chegue, onde que ele quer que o seu pensamento chegue. Amazon, e a gente criou muita coisa, a nossa receita no YouTube cresceu muito, e aqui foi uma virada de chave muito grande pra mim, onde eu deixei de ser dependente de live e comecei a ser um criador de conteúdo. Então eu não tava mais preso naquele horário que eu tava, e eu tinha liberdade de criação e perspectiva de crescimento. Vocês entenderam o que eu tô falando, tá? Eu vinha numa inércia na minha criação de conteúdo, ó. 130 views, 189, 160, era tudo a mesma coisa, tá? E a partir de dezembro, 500, em janeiro, 700, e agora em fevereiro caiu pra 500 de novo. Mas eu entendi aonde eu tava errando E em 2024, é que aí é 2023, mas em 2024 ele chegou a bater 2 milhões de visualizações em um mês. Claro que ele usou muito shorts também, mas aqui ele já estava usando shorts, né? Só que ele começou a fazer, ao invés de 9 vídeos, ele começou a fazer vídeo todo dia também. O que eu estava fazendo realmente virou a chave pra mim, tá? E aí a gente vai pro mês de janeiro. E o link do curso do Balian tá aqui na descrição, é um link de afiliado. Se você comprar, eu vou ganhar dinheiro, mas é o que realmente virou a chavinha pra mim e tá transformando agora minha criação de conteúdo. Eu entendi o que é ser um criador de conteúdo. Eu já comprei diversos cursos, porque eu sempre tive essa vontade de indicar alguma coisa, tentar criar uma renda com isso, mas eu nunca encontrei algo que realmente tivesse feito a diferença na minha criação de conteúdo. Até esse aqui. Então, tá aqui na descrição, é de afiliado, mas eu tô indicando porque foi o que mudou pra mim, tá bom? Janeiro pra mim foi maravilhoso. Nós fizemos aqui basicamente os mesmos 8 mil reais, mas aqui aconteceu algo. Janeiro eu tirei férias. Eu quase não trabalhei em janeiro, rapaziada. Olha aqui a live, quase nada, jogamos 0 de OT, 0 de live pix, tinha um bannerzinho nos momentos que eu fiz live, mas Nossa, foi 0 de horas de Tibia. live, nós nem abrimos o Tibia. E muito dessas views aqui do YouTube vieram de forma passiva, tá? De forma passiva, de vídeos antigos, vídeos programados, nós vendemos 4 shorts patrocinados, 4, então eu falo pra você que em janeiro a gente trabalhou aí uns 10... Nossa, um short patrocinado ele cobra 300 reais. Interessante. 12 dias, e a gente manteve a nossa receita, cara. Isso foi incrível. E também em janeiro eu consegui entender mais sobre você se estabelecer na internet e ser um criador de conteúdo. Em janeiro eu consegui criar mais uma fonte de renda que eu vou colher ali pra frente, que foi monetizar o TikTok. O primeiro TikTok que fala de Tibia monetizado aqui dentro dos tibianos, tá? Claro que a gente acaba falando de outras coisas e tal, porque o TikTok é muito assim, mas é que a gente fala, filho, é de Tibia. Tem muito vídeo de Tibia aqui. A gente conseguiu criar mais uma fonte de renda que a gente vai reciclar conteúdo e ganhar mais ali pra frente. Cara, isso foi sensacional. Um mês em que eu trabalhei praticamente pouco. E assim eu entro em fevereiro entendendo o que é ser um criador de conteúdo. A gente vem pro último mês, encerrando esse ciclo, em que a gente quase consegue fazer 10 mil reais de novo. E um mês em que a gente muda muita coisa. Um mês que a gente não tá de férias, com uma mentalidade diferente. Ah, mas você fez live. Ah, mas você jogou a ter patrocinado. Sim, eu joguei. Eu não falei que eu não jogaria mais. Mas essas lives aqui são 2 horas, 6 horas por dia. Não é todos os dias. Esse valor aqui tá um pouco alto porque o investidor Sardinha apareceu na nossa live, acabou fazendo um donate de bits ali, tá? Aí, ó, investidor Sardinha aí, ó. A gente tem um vídeo, inclusive, no canal que nós fizemos. E eu acredito que já foi até postado. Bom, mas a gente conseguiu, com uma live. Resumindo o canal do Investidor Sardinha em um vídeo. Não mais focando em live, não mais tendo aquele compromisso, a gente conseguiu fazer os nossos 10 mil. A gente conseguiu ter 5 patrocínios, porque a gente entendeu o que é ser um criador de conteúdo. E não é vender aqueles 30 segundos durante a live, nem coisa do tipo. Que é vender o produto, é muito mais do que isso. Nesse vídeo, eu fiz uma propaganda pra você do Robinhood e eu não interrompi o desenvolvimento do vídeo em nenhum momento. Nesse vídeo, eu fiz uma propaganda pra você de algo que eu posso ganhar dinheiro, que é um curso que realmente mudou a chave aqui da minha produção de conteúdo do Balian. Eu também não interrompi o vídeo. Gente, a partir de agora, eu acho que eu já vou avançar o vídeo dele. Lembrando, eu assisti esse vídeo todo, né? Mas eu não vou, no caso aqui, eu não vou assistir com vocês, até porque o vídeo já tá ficando muito extenso, né? Então eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição para você ir lá, dar o like, deixar um comentário, né? Porque por mais que você tenha assistido aqui comigo, é legal também ir lá e comentar no vídeo do cara para fortalecer. É um rapaz muito gente boa, ele ajuda outras pessoas da comunidade, então eu comecei a acompanhá-lo desde janeiro e eu tô percebendo que esse cara, ele ajuda quem tá começando, ele vê outro criador de conteúdo, dá o apoio. Teve um caso até que ele divulgou um vídeo, ele fez um react dentro do vídeo dele e falou assim, ó, você, criador desse vídeo, 100% dos ganhos que eu tiver com esse vídeo aqui, eu vou te mandar no Pix. Então, manda lá o seu Pix pra mim, vamos conversar. Aí eles entraram ali no acordo para mandar para uma doação, né, de pessoas carentes e tudo.
Então, bem interessante, mas é um rapaz muito humilde aqui, tem os seus erros, com certeza, todo mundo tem, mas eu gosto de fortalecer gente que é do bem, gente que ajuda, então que Deus abençoe a família dele. Vamos mostrar aqui, ó, na tela, como você pode ver, o lucro total foi em 100 mil, mas apenas 6% veio do Tibia. Só que aí vem uma coisa também que você pode pensar. Esse valor aqui que ele recebe fora do Tibia, né? Esses 94 mil, é o trabalho dele. Os 6 mil reais do jogo é a diversão dele, vamos dizer assim. Então, é claro, também é um instrumento de trabalho, né? Mas é interessante a gente olhar dessa forma, porque você que tem um emprego, vamos dividir aqui, né? 96 mil dividido por 12 meses, dá 8 mil por mês. Então é como se ele tivesse um emprego que ele ganha 8 mil, ele fatura 8 mil na verdade, né? Porque ele tem ali alguns impostos, algumas coisas, deve sobrar uns 7. Então 7 mil ali para ele todo mês, e ele tem um jogo que dá aí em torno de 500 reais por mês, se você colocar numa média. Né? Hoje dá 300, que ele até abaixou um pouco, mas 500 reais por mês. Então, se você estiver jogando e trabalhando no seu emprego e ganhando esse valor, é a mesma coisa que ele está fazendo. A diferença é que ele vive o jogo, ele foca só nisso, né? Claro, hoje em dia ele já está com algumas outras coisas aí, ele deve ter algumas outras fontes de renda, pelo que eu ouvi ele falando em alguns podcasts e tudo, mas basicamente é interessante a gente pensar que quem grava conteúdo de um jogo, quem fala, até num jogo desses que dá pra você ganhar dinheiro dentro do próprio jogo, o cara ele ganha dinheiro na verdade produzindo conteúdo, pensando como um empreendedor, né? Eu não vou falar um empresário porque ele não é um empresário, né? Não tem uma empresa, é um negócio isso daqui, ele é um empreendedor. Empresário se ele tivesse uns funcionários, tivesse uma estrutura toda que funcionasse sem ele. Mas ele é o cara que tá aqui jogando algo que ele gosta, gravando, só que pensando, e agora? Patrocínio, comissão. Aí agora ele tá com um patrocinador que é a Growth Suplementos, que tá dentro de um mercado que é para gamers. Por quê? A faixa etária de quem joga esse jogo é de mais ou menos 25 a 45 anos. Porque há 20 anos atrás esse pessoal estava na sua adolescência, agora eles estão na faixa dos 40. Aí então faz sentido para Growth Suplementos patrocinar o canal do cara e aí ele ganha mais dinheiro. Então ele começou a entender todos esses mecanismos. E aí a gente tem que tirar essas lições, porque tudo que nós estivermos fazendo na nossa vida, a gente tem que entender qual é o mecanismo que faz você se alavancar, faz você ganhar mais dinheiro, e saiba que todo tipo de negócio, todo tipo de trabalho tem o seu lado negativo. Às vezes a gente fala, o cara tá aí jogando, tá ganhando dinheiro, mas ele também tem aquela dificuldade que é o psicológico. Às vezes ele vai entrar no jogo, ele não quer jogar, mas ele precisa para ter conteúdo, para poder fazer vídeo e ganhar dinheiro e sustentar a família, colocar comida no prato, né? Então, a gente não pensa que existe toda essa parte dos haters, as pessoas que estão lá tentando atrapalhar ele. E às vezes tem gente que atrapalha só porque simplesmente quer sabotar o cara para ele não continuar ganhando o que ele ganha. Por isso, esse vídeo, apesar de falar de jogo, se você pegou a mensagem, não é sobre jogo. Isso daqui é sobre como empreender, como otimizar os seus ganhos, como que você pensa fora da caixa. Eu sei que tem muita gente que usa patrocinador, mas olha o pensamento do cara, como que ele foi evoluindo. Ele passou por um momento ali que ele não estava tão bem, que ele pensou em desistir, tinha hate, tinha isso, tinha não sei o que. Aí ele olha e fala, será que se esse jogo acaba, o que acontece? Então, ele também está pensando aqui no investimento de tempo dele, no recurso de tempo dele, e ele está sendo um mordomo dos recursos, né? Ele está pegando o tempo dele e falando assim, o que eu vou fazer com esse meu tempo aqui? Eu vou colocar nesse jogo, eu vou colocar em estudo, enfim. Mas aí fica um conselho e um segredinho aqui para vocês. O conselho é o seguinte: se você quer ganhar dinheiro com o jogo, cuidado, por exemplo, aqui o Tibia, dá para ganhar dinheiro diretamente com o jogo. Cuidado para não fazer igual aquelas pessoas que querem focar as 8 horas do dia dela, as 10 horas do dia dela só no jogo para ganhar dinheiro literalmente com o jogo e acaba não evoluindo a sua mente, não evolui
fora ali do jogo. Se um dia aquele game acabar, você perde tudo. No caso dele não, porque ele não está dependente do jogo. O jogo representou 6% da receita. Ele está criando um negócio, entendendo os mecanismos que faz com que ele gere dinheiro, ele gere uma renda, certo? E aí, o segredinho que eu ia falar é que por causa desse vídeo eu comecei a jogar no meu tempo livre. Eu até ia falar um pouco mais sobre o jogo e eu vou falar talvez em algum momento aqui, porque tem a ver com o tema do canal, né, que é sobre formas de ganhar dinheiro, economizar dinheiro e tudo que envolve esse mundo aí das finanças, que não é aquela parte igual tem muitos criadores, tipo o Primo Rico. Ele já fala sobre bolsa de valores, já fala sobre os investimentos que a gente já está bem habituado a ouvir. Mas eu quero trazer algo diferente, algo que eu acredito que pode até dar mais rendimentos do que a bolsa de valores, por exemplo, né? Que inclusive a inflação muitas vezes até come aquele ganho que você tem na bolsa de valores, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu comecei a jogar em fevereiro, finalzinho de fevereiro aí, então estou jogando há 2 meses esse jogo no meu tempo livre, né? E consegui já fazer um dinheiro, investir um dinheiro também no jogo e conseguir fazer um dinheiro. E aí futuramente eu vou acabar trazendo vídeos aqui para vocês, explicando um pouco mais e contando sobre como que tá essa jornada e se dá para fazer isso que ele tá falando aqui. Mas a realidade é que se você quer ganhar dinheiro com o jogo, com algum hobby que você tenha, você tem que se dedicar àquele hobby, mas você também tem que criar algo em volta daquele hobby. Por exemplo, falando de ganhar dinheiro com hobby, tem aqui, o Rafael Neri. Talvez ele não gosta de jogar, então ele gosta de tocar guitarra. E talvez ele dê aulas, alguma coisa assim. Mas como que ele faz para ganhar dinheiro com o hobby dele? Ele cria conteúdo sobre isso, conteúdo que as pessoas querem assistir, então por isso que ele tem 20 mil visualizações. Aí ele pensa em um quadro, depois de muito tempo criando conteúdo, né? Depois, sei lá, acho que 10 anos, não sei quanto tempo criando conteúdo, ele pensa num quadro SOS, descendo o sarrafo, né? Eu esqueci o nome do quadro direito, mas ele quer dizer o quê? Que ele vai comprar os produtos baratos e ele vai testar esse produto barato. E é um quadro que, assim, já tá dando super certo aqui. Aí você fala, ele gasta 500 reais para comprar essa guitarra. Só que ele já tem um curso há 10 anos que é 150 reais. Então, se ele fizer 7 vendas aí desse produto, pagando imposto, pagando custo de algumas coisinhas, cara, ele já conseguiu recuperar o valor que ele gastou para fazer esse vídeo, né, com 7 vendas em 21 mil visualizações. Então, vamos fazer aqui a conta, ó. É como se fosse uma venda para... Olha, nossa, é uma chance bem menor do que 1%. Se fosse 7 vendas em 2.000 visualizações, o geral a cada 1.000 visualizações a pessoa iria fazer uma venda, vamos dizer. Então, vamos falar que ele vai fazer de 10 a 30 vendas aqui. Ele já paga, entendeu? Ele já ganha aí os seus 1.000 reais. Claro que não é de uma vez. Ao longo do tempo o vídeo vai pegando visualização e ele vai conseguindo mais vendas. Ou então esse vídeo aqui faz com que a pessoa assista outro vídeo do canal dele, goste do conteúdo dele, então continue ali. E é assim que ele monetiza o trabalho dele. Ou seja, cada pessoa... Deixa eu mostrar aqui meu rosto, né? Cada pessoa vai mostrando aquilo que ela sabe fazer e arruma uma forma de monetizar. Então foi assim que o rapaz ali do Tibia Emprego fez. Ele não ganhou dinheiro somente com o jogo, mas com essas outras formas. Eu espero que esse vídeo aqui tenha agregado para você, tenha aberto a sua mente, seja lá para o que quer que você queira fazer. E se você gostou, clica aqui para se inscrever e assiste esse outro vídeo que eu vou estar deixando aqui no meio da tela, porque você precisa controlar melhor o seu dinheiro. Nada melhor do que mais um vídeo aqui para você aprender e evoluir. Então, fica com Deus, vou ficando por aqui. Filho Sem Herança se despede e até mais.